Bem, hoje eu quero falar com você sobre um assunto sugerido pelo nosso amigo e irmão Ricardo Almeida. E o tema será sincretismo religioso. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse assunto, eu não sei se você tem dúvidas sobre este assunto, mas eu quero te afirmar que no período do relativismo a qual nós estamos vivendo, esse assunto é por demais relevante para a nossa fé. Pois bem, mas antes de qualquer coisa é necessário que nós temos aqui uma definição bem clara sobre ecumenismo e sincretismo religioso. É comum as pessoas confundirem esses dois temas. Então vamos começar a definir o que é ecumenismo. O ecumenismo foi um movimento criado há muitos anos atrás com o objetivo principal de unificar as igrejas católica, ortodoxa e protestante. Esse era o principal objetivo do ecumenismo. Com o passar do tempo, o ecumenismo tornou-se mais um movimento conciliatório. Como assim? Levar as religiões para o diálogo, para a conversa, para o entendimento. Como a própria palavra ecumenismo no original quer dizer por toda a terra habitada, esse movimento então ensina que em toda a terra deve haver uma unanimidade religiosa, uma conciliação religiosa. Isso segundo o ecumenismo, porque, segundo esse movimento, todos os caminhos levam a Deus. Bom, e o sincretismo religioso? O sincretismo religioso é muito mais complicado e, ao meu ver, muito mais perigoso para a fé. Por quê? Porque o sincretismo religioso não é um movimento, uma instituição, uma religião. Não. O sincretismo religioso trata-se de uma filosofia, de um pensamento. Então você já começou a ter ideia de que é muito complicado tratar esse assunto. Porque se é um pensamento, se é uma filosofia, não existe barreiras, não tem como você criar fronteiras para que ele possa atravessar ou não. Você só pode combater o sincretismo religioso baseado no conhecimento que você tem da sua própria fé. Aí que está o perigo. Bom, e qual é o objetivo principal do sincretismo religioso? A exemplo do ecumenismo, que quer o diálogo, o sincretismo religioso não traz diálogo. Ele simplesmente importa para outra religião ideias, doutrinas e símbolos de outros segmentos religiosos. Então, por exemplo, se nós temos aqui a religião A, e na religião A fala-se sobre o céu, e na religião B não fala sobre o céu, o sincretismo religioso, então, como filosofia, traz essa doutrina da A para o B, criando assim um novo pensamento, uma nova, abre aspas, doutrina, fecha aspas. Deu para entender mais ou menos como isso é perigoso. Então, uma das formas mais sutis que o sincretismo religioso criou para passar fronteiras de religiões são os símbolos. Como, por exemplo, nós temos aí a invasão dos símbolos do judaísmo em diversas religiões. As pessoas vão para o lugar de reunião e chegam lá, vê aquele símbolo, vê a arca, vê a menorá, mas não tem ideia do que significa aquilo. Mas está lá. Bom, o sincretismo então, qual o maior problema do sincretismo e qual o maior perigo do sincretismo para a nossa fé? É que o sincretismo, ele tira da religião que ele invade o ideal, o propósito. Porque se a doutrina básica for invadida, se a doutrina básica for modificada, aquela pessoa, aquela religião, não tem mais caminho a seguir, não tem mais objetivo. Então, é como um país sem cultura. Um país sem cultura não tem ideais. Assim fica uma religião invadida pelo sincretismo. Ela traz, importa doutrinas, símbolos, ela fica sem uma própria identidade, ela perde a sua identidade. E qual a forma de nós então conseguirmos combater o sincretismo religioso? Somente através do estudo da palavra de Deus. Precisamos nos dedicar ao ensino da palavra do Senhor, precisamos incentivar os membros da nossa igreja a estudar as doutrinas da nossa fé, como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 3, a partir do versículo 15. Nós temos que estar preparados para responder a razão da nossa esperança. O que ele está dizendo? Nós temos que ter entendimento, embasamento, para respondermos às dúvidas com relação à nossa fé.
é como você pegar um computador sem antivírus. Ele recebe todas as informações. A palavra de Deus é o antivírus na igreja. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos voltar ao estudo da palavra de Deus. Ricardo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.